existem cartas boas e ruins no tarô, cartas boas ou más. Bom e ruim é relativo e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo, trazendo inclusive exemplos para você. E aí, tudo bem com você? Tem muita gente que acaba deixando de fazer consulta de tarô com medo de aparecer alguma carta ruim ali no jogo, porque ouviram falar que existem algumas cartas do tarô que têm aspecto assim maléfico, ruim. Isso não é verdade. Bom e ruim são conceitos relativos e que têm relação com significados que a gente aprendeu e acaba dando para as coisas, e também tem uma relação com a cultura, né? O que é bom para uma cultura, por exemplo, coisas que podem ser boas lá no Japão, aqui no Brasil podem ser consideradas ruins. Isso é uma questão cultural. Então, existe essa relatividade aí entre bom e ruim. Eu vou trazer exemplos de outras questões que podem mostrar que bom e ruim é um conceito relativo, né? Para um leão faminto, ter você, né, como refeição vai ser muito bom. Já para você, nem tanto, né? Tem algumas outras questões que envolvem a ética, coisas que elas são unanimidade, mas que dependendo ali da circunstância, a gente pode pensar, pode olhar, pode ter um outro olhar para isso. Eu vou pegar aqui como exemplo um filme que ele foi regravado, né, recentemente, chama-se Sociedade da Neve. Um avião, ele cai, né, ali nos Andes e fica 72 dias, ou seja, quase 2 meses e meio, perdido no meio da neve, sem absolutamente nenhum recurso, né? As pessoas, elas foram... O avião se partiu em pedaços, os pedaços ficaram em locais espalhados, elas foram utilizando ali o que tinham, né, os sobreviventes nos primeiros dias. Passado um tempo, já não havia mais comida. E eles tomam a decisão de se alimentar dos corpos, né, que estavam ali. Pode ser que aí do quentinho da sua casa você diga que jamais tomaria essa decisão, que você preferiria vir a óbito do que tomar essa decisão, do que se alimentar ali de colegas e até parentes, né? Como a gente vê no filme. Mas é uma coisa que a gente não tem condições de avaliar aqui, como eu disse, do quentinho da nossa casa, né? É uma decisão que a gente só pode tomar ali no local. E se isso é bom ou é ruim, isso depende de uma série de fatores e depende daquela circunstância. Se é ético, se não é. É uma discussão assim sem fim. Eu estou trazendo isso aqui, que é para introduzir então esse assunto das cartas, né? Aquilo que a gente olha para as cartas e algumas pessoas taxam, até alguns tarólogos taxam como cartas ruins, cartas negativas, isso não existe. Esse positivo e negativo depende da referência, até porque as cartas, elas trazem sempre pra gente um lado luz e um lado sombra, independente da carta. E esse lado luz, lado sombra da carta vai servir só para te dar um direcionamento. Vai te mostrar como que você deve se comportar ou o que você deveria pensar, observar, que poderia te trazer benefícios, e uma outra parte que poderia atrasar, que poderia complicar um pouco a sua vida. Mas isso também tem a sua relatividade, eu vou explicar mais pra frente. A gente aprendeu a dar significado para as coisas, né? E acaba que a gente usa esses significados para significar as cartas. Olha para elas e acredita que elas têm aquele significado que foi aprendido. Então isso vai acontecer com cartas, por exemplo, como a morte, como o diabo, o julgamento, como a Torre de Babel. Quando eu falo essas palavras, o que vem imediatamente na sua mente? São os significados que você aprendeu sobre todos esses assuntos, vamos dizer assim. Mas, na verdade, essas cartas, elas trazem uma enorme simbologia e que nem sempre tem relação com os significados que você está pensando. Por outro lado, tem cartas que são apresentadas como boas, como, por exemplo, o Sol,
a estrela, a sacerdotisa, ou então o mundo, que são vistas como cartas positivas, mas elas também têm o seu lado luz e o seu lado sombra. É só você olhar assim de uma forma bem simplória, né, para o Sol. O Sol pode aquecer, mas ele também pode queimar. Eu vou trazer aqui como exemplo duas cartas que elas são vistas como ruins pelas pessoas que fazem essa divisão. Só para poder exemplificar e para te mostrar o lado luz e o lado sombra de cada uma delas, né? Para que você possa entender que elas não são ruins, que tudo depende ali da forma como você está olhando e interpretando. Que elas também podem estar trazendo uma mensagem positiva, uma mensagem que vai te ajudar. E não só desgraça, como algumas pessoas pensam. Eu vou trazer aqui a carta da morte e a carta da Torre de Babel, para poder te dar essa explicação. Vamos olhar para essa primeira carta, que é a carta da morte. A morte, em linhas gerais, ela traz o significado de final de um ciclo e início de outro. E a gente pode olhar isso do lado luz ou do lado sombra. Como luz, a morte ela pode aparecer para você como uma forma de estar te mostrando o fim de alguma coisa que te atrapalha, alguma coisa que te prende, alguma coisa que te consome, como por exemplo um trabalho, um relacionamento. Então, o final desse trabalho, né, ou desse relacionamento, seria benéfico para você. Tá te trazendo o lado luz. Como lado sombra, eu vou usar esse mesmo exemplo do trabalho, né? Então vamos supor que você está fazendo uma consulta ali, você está com alguns problemas no seu trabalho, e o lado sombra, que a morte pode estar te trazendo, ela pode estar contando o seguinte, ó, ou você muda a sua atitude, ou você modifica aí a forma como você tem feito as coisas, ou realmente você vai acabar perdendo o seu emprego. Então veja que há um lado sombra, porque está te trazendo a possibilidade de você perder o emprego, mas na verdade ela está trazendo um aviso aí para você, ó, quem precisa mudar é você. E isso quase sempre, quem vai contar, né, essa historinha para a gente entender melhor essas diferenças, são as outras cartas que estão ali no jogo, a própria situação, né, que você está vivendo, a pergunta que você fez, e arcanos menores que vão ser tirados para poder te ajudar a olhar melhor sobre o que aquele arcano maior está falando especificamente. Lembrando que os arcanos menores, eles trazem para a gente as coisas que estão relacionadas à matéria, né, ao plano material. Então a gente consegue olhar mais para aquelas coisas do dia a dia ali e acaba esclarecendo muitas dúvidas acerca do que foi falado ali nos arcanos maiores. Mas eu queria, claro, mostrar aqui que um arcano como a morte não significa alguma coisa ruim, como a gente tem na mente esse significado de morte. Agora vamos olhar para outra carta, que é a Torre, que ela é bem parecida ali com o significado da morte, no sentido em que ela vai trazer o final de um ciclo e o início de outro. Então lembra lá da história da Torre de Babel, você olhando aí para a carta, você vai ver as pessoas caindo, né? Uma torre, um edifício ali, uma torre se despedaçando, e é bem isso que ela representa mesmo. É um fim para um recomeço, mas algo que acontece assim muito rápido, muito destruidor. É algo como se pegassem o teu alicerce e destruíssem o teu alicerce. Então vem tudo abaixo. Aí você pode estar pensando, poxa, Denise, aonde que está a luz disso, né? Eu vou te explicar agora. Isso pode ser bom, por exemplo, para uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo. Então acontece algum fato, alguma coisa que destrói tudo, que acaba com tudo e que liberta essa pessoa desse relacionamento abusivo para iniciar um novo relacionamento. Por exemplo, essa poderia ser uma leitura para essa carta, dependendo, lógico, ali do que está sendo perguntado, né? Mas é para te trazer como exemplo do que poderia ser a luz na Torre de Babel. Agora vamos continuar aqui nos relacionamentos, né? Imagina que a gente está falando de um relacionamento que ele aparentemente ele é legal, ele é saudável. A pessoa que está ali consultando, você que está fazendo a consulta, você está satisfeita com o seu relacionamento. E aparece
a torre contando para você que vai tudo desmoronar e que esse relacionamento vai acabar. Mas ela tá te contando isso porque, por exemplo, você pode estar tomando atitudes dentro do teu relacionamento que vão culminar com esse fim. Por exemplo, você pode não estar dando a atenção que o seu cônjuge, né, seu marido, sua esposa desejava. Você pode não, a frequência da relação sexual entre vocês pode não estar sendo boa. Você pode levar o cônjuge a buscar alguma coisa fora do casamento e que vai destruir o casamento como um todo. Vai ser ruim? Vai, porque é uma relação que ela é aparentemente boa, que você está satisfeita, que você está confortável, mas está te trazendo como um aviso, ó, muda a tua forma de agir para que isso aqui não aconteça. Então veja que tem o teu livre-arbítrio aí também, porque se você quiser, é só você não mudar e deixar tudo vir abaixo mesmo. E aí, mais uma vez, para a gente entender melhor esse contexto, eu estou trazendo aqui coisas muito pontuais só para mostrar esse lado luz e sombra aí dessas cartas, que são vistas como sombrias, mas não necessariamente vão trazer só desgraças para sua vida, né? Elas podem estar trazendo avisos, sim. Tudo vai depender do contexto, das outras cartas que estão envolvidas, as cartas menores que foram tiradas ali em relação a essas, e também das perguntas, né, do que você está vivendo. O tarô, ele não adivinha nada. Ele é uma ferramenta que vai te auxiliar na tomada de decisões, que vai te mostrar o lado luz e o lado sombra das situações, para que você tenha mais argumentos, mais ferramentas ali para tomar as suas decisões e para entrar em ação. Se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô comigo, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima.